Seja bem-vindo novamente à Elite. Eu sou Tarcio Salles, tenente do Corpo de Bombeiros e também pós-graduado na área de treinamento em Bodybuilding Coach, Nutrição Esportiva, Fisiologia e Biomecânica do Exercício. E hoje eu vou trazer um tema bem interessante que é o estica que cresce. Você já deve ter ouvido falar sobre você esmagar para poder crescer. Esmaga que cresce. Essa frase é muito comum. Só que agora a gente vai mudar essa frase, tá? A gente vai trazer aqui uma novidade no treinamento, que é o estiga que cresce. É um método excêntrico. A ênfase na fase excêntrica do movimento, que tem resultados aí interessantes que a gente vai ver agora. Então vamos lá. Bom, então a gente tem aí, né, algo de conhecimento que é o treinamento focado na fase concêntrica. O que é concêntrico? É quando você vai encurtar o músculo. Vamos pensar sempre no bíceps, tá? O bíceps, quando a gente vai fazer o que? A elevação do halter, a gente está fazendo um encurtamento das fibras, a gente está fazendo aquela fase concêntrica. Então, geralmente, é a fase que a gente mais prioriza. A gente coloca a carga e tenta puxar o músculo para cima ali, fechando, né? Fazendo encurtamento, tenta puxar o halter para cima. E é o momento que a gente gasta mais energia. Mas olha que a ciência trouxe algo diferente para a gente aqui, é o que a gente vai ver agora. Então, a gente tem esse paradigma, né, de que só o movimento concêntrico é que realmente gera mais resultado hipertrófico. E, na verdade, a gente vai mudar esse paradigma a partir de agora, tá? Falando agora do estica que cresce, é isso mesmo. Inclusive, vai ser esse o título do vídeo. Então, a fase excêntrica, ela passou agora por uma modificação em que novos estudos evidenciam resultados hipertróficos iguais ou até superiores, dependendo do caso, das amplitudes, em grupamentos musculares. Então, a fase excêntrica, se priorizada, também é muito positiva para você que está buscando ali um resultado hipertrófico, ou seja, aumentar o tamanho do bíceps, do braço, da panturrilha. Então, essa mudança de paradigma é algo aí que vem como novidade no treinamento. E a gente tem aqui que o treino concêntrico, ele pode também estar sendo um dos fatores que você esteja estagnado. Porque quase ninguém na academia atinge a falha excêntrica. É muito difícil. As pessoas acabam interrompendo o exercício a partir do momento que eles sentem que existe aquela falha na subida. E é o momento que eu falo para vocês. Muita gente acaba priorizando a fase concêntrica, em puxar, elevar. E você acha que atingir a falha naquele momento é muito mais importante. E o que é? Devolve o peso com rapidez ou sem aquela cadência necessária, sem aquele tempo de tensão necessário. E acaba esquecendo da fase excêntrica. Então, é uma mudança de paradigma, sim, porque a maioria das pessoas treina pensando na força concêntrica. E fazendo agora, então, esse novo pensamento, pensando no treinamento excêntrico, a gente tem bons resultados. E o que é o método excêntrico? O que a gente vai focar aqui, então? A gente tem a subida, que é a fase concêntrica. A gente vai para aquele ponto de transição que a gente vai descer, em que a gente não fica parado, a gente não vai fazer isometria. E a gente vai fazer a descida. E é nesse momento que a gente vai enfatizar a técnica. Não vai ser só descer o peso. A gente não pode pensar no exercício físico apenas em subir o peso e descer o peso. Então a fase excêntrica vai ser um momento que você vai resistir ao máximo à tensão. É resistência máxima. Resistir à gravidade. Essa que é a dica para a gente ter um bom método excêntrico. E aqui a gente tem que pensar o seguinte. Quando a gente faz o treinamento com ênfase no método excêntrico, utilizando o método excêntrico, a gente consegue aumentar o tempo sob tensão na fase excêntrica e vai gerar mudanças significativas na nossa estrutura. O que eu quero dizer com isso? Que a gente vai conseguir ter uma maior proteção em áreas distais, porque a gente vai ter um fortalecimento de áreas que a gente não está treinando. Pensa comigo, a gente vai fazer sempre o mesmo movimento, mas uma mesma mecanicidade. Quando a gente acaba fazendo estímulo diferente, a gente acaba mudando a estrutura física daquela estrutura, daquele músculo.
Isso é interessante. Para você que está estagnado, para você que não tentou um tipo de treinamento diferente, é muito interessante para até provocar novos resultados. E eu falo isso porque na consultoria que eu tenho, para você que não sabe, eu tenho uma consultoria online onde tem pessoas que eu falo que são pessoas de elite, porque são pessoas comprometidas com o resultado, pessoas que cansaram da estagnação e que decidiram de uma vez por todas ter o resultado, correr atrás, mudar a mentalidade. E lá eu falo muito sobre o tempo sob tensão e falo muito sobre a fase excêntrica. E é por isso que os meus membros têm resultado. As pessoas que estão na elite têm resultado, porque elas conseguem entender que a fase excêntrica é importante, é necessário de se priorizar. E isso não veio da minha cabeça, veio de resultado, de estudos, de práticas que realmente mostram que o treino faz sim resultados benéficos para quem quer a finalidade tanto hipertrófica quanto também de proteção nas áreas distais. Bom, então, como eu falei, é um benefício duplo estético, porque você vai ter sim um resultado igual ou superior na questão hipertrófica, e também a gente vai ter uma proteção maior nas áreas distais, ou seja, a gente vai ter uma prevenção sim de lesões, porque pensa comigo, se eu consigo fortalecer aquela porção do músculo que está mais próxima da articulação, bom, eu consigo blindar aquela área contra uma lesão. Ótimo, então é o melhor dos dois mundos. Se feito de maneira técnica, com a carga adequada, sem excesso de carga, a gente consegue extrair o melhor dos dois mundos no método excêntrico. Esqueça a insuficiência. Pensar em trajetória, em alongamento, tá? Quando a gente fala aqui de insuficiência, a gente não traz esse termo muitas das vezes no treinamento aqui. Na musculação tradicional, a gente não traz isso aqui. Mas a gente pensa sempre em alongar o músculo ou encurtar o músculo. Então, quando a gente consegue fazer uma conjugação de que na fase excêntrica a gente vai ter sim um melhor resultado, ou aliás, um melhor resultado não vou falar, mas um resultado diferente, que vai te trazer uma proteção de lesão, um resultado hipertrófico, a gente tem que pensar em realmente alongar mais do que encurtar. Então a gente tem que sim fazer movimentos diferentes, padrões de movimentos diferentes, em que algumas máquinas não nos permitem, outras sim. Exercícios livres vão nos permitir esses movimentos. Então a gente precisa até reformular a forma de estratégia do treinamento. E aqui, ó, o escalonamento de dificuldade. Qual que é o nível de dificuldade para cada uma das formas de treinar, né? Então, a primeira forma seria a cadência controlada. O que é a cadência controlada? É você controlar a cadência, ou seja, fazer de uma maneira mais lenta, fazer o movimento de maneira mais lenta. Segunda forma seria uma trapaça. Realmente você ia utilizar ali uma pequena trapaça, roubar um pouquinho o exercício para poder focar na fase excêntrica. E a excêntrica forçada, que seria o nível mais difícil. Eu vou explicar um pouco de cada uma delas aqui. Bom, nível 1, a gente então vai fazer a regra dos 4 segundos. Seria a cadência controlada, onde você vai controlar rigorosamente a fase excêntrica. Eu falo rigorosamente, você tem que entender que no treinamento, eu sei que às vezes é difícil manter ali o nível de concentração ao máximo. Algo que eu realmente peço aos membros da elite. Mas eu sei que é complicado, às vezes passam vários pensamentos, a pessoa está com várias preocupações e o treino é um momento de escape. Mas fazer ali pelo menos uma contagem mínima de ali, ó, você subir e resistir ao máximo, contando ali, ó, 1001, 1002, 1003, 1004, isso já nos traz uma sinalização para o método excêntrico. Segundo método, a trapaça inteligente. O que seria a trapaça inteligente? Seria eu utilizar de algum mecanismo para que eu consiga subir, ou seja, realizar ali, por exemplo, a fase concêntrica e depois, na fase excêntrica, priorizar, então, o movimento.
Exemplo, no leg press, eu vou fazer a subida com as duas pernas e a descida eu faço apenas com uma perna unilateral. Quando eu faço isso, eu provavelmente vou aumentar a carga, eu consigo subir mais carga com os dois pés e desço resistindo apenas com um dos pés. Lógico que é preciso de uma boa orientação, de cuidado para poder executar, para que não haja uma lesão, uma ruptura. Então, isso é para ser realizado com cuidado, mas é uma forma, sim, de realizar o método excêntrico. Outra forma é o auxílio manual. Quando, por exemplo, você vai fazer uma rosca Scott com halter, você pode fazer o quê? Subir o halter de maneira que a mão contrária vai ajudar o movimento e na fase excêntrica você vai resistir apenas com um dos braços, uma das mãos. Entendeu? Então, essa seria a forma de trapaça inteligente. O nível 3 seria o nível mais difícil, seria a excêntrica forçada. Por exemplo, aqui no caso da barra fixa. Então, você pode utilizar o impulso com as pernas para você ali se forçar a fazer a fase excêntrica. Então, mesmo após a falha total, você poderia ali retornar ao topo do movimento, fazendo um salto ou usando um apoio de alguém e depois fazer a excêntrica forçada. Isso seria algo assim excelente para a gente poder priorizar a fase excêntrica. Outra forma é a descida mais lenta, mais controlada. Então eu faria esse impulso e desceria de forma lenta, controlada. E isso aqui gera uma falha excelente. Excelente. Principalmente se eu for executar após a falha concêntrica. Então eu fiz o movimento, priorizei a falha concêntrica, priorizei fase concêntrica, e aí agora quero estimular a fase excêntrica. O que eu vou fazer? Dou o pulo e deixo só a fase excêntrica agindo de maneira lenta, dolorosa. É para eu sentir dor em todo o treino? Não. Até porque você, se executar esse tipo de treinamento, vai sentir uma fadiga, uma dor muscular que pode durar ali até as 72 horas. E eu te falo que dói mesmo, tá? Já fiz treinos com fase excêntrica e dói bastante quando a gente executa esse tipo de método. Bom, existe também a forma de otimizar a curva de resistência. Aqui eu não vou detalhar muito, não vou aprofundar muito, porque é algo um pouco mais difícil de encontrar nas academias convencionais. E aqui a gente fala, por exemplo, da utilização de elástico. O elástico ele vai perder a tensão na fase mais alongada, lá embaixo, e aí alguém que pode estar te auxiliando vai poder puxar ele manualmente para aumentar aquele pico de tensão na fase excêntrica. Outra forma seriam equipamentos. Existem equipamentos, por exemplo, equipamentos da Nautilus, que eles têm polias que ajustam a dificuldade do peso. Ou seja, equipamentos que já são assim, de tecnologia muito mais avançada, que conseguem priorizar a fase excêntrica. Acreditem, hoje a tecnologia para o mundo do treinamento está muito boa. Só que é mais difícil de encontrar esse tipo de equipamento disponível, muito mais difícil. Então, aqueles métodos que eu falei já servem e muito para você tentar utilizar o método excêntrico no seu treinamento. Então, a diferença que a gente tem aqui é que o treino tradicional, a gente tinha a ênfase na falha da parte concêntrica, na subida. Agora, o método excêntrico é na descida. A hipertrofia ela era mais focada ao centro. E agora a gente vai ter uma hipertrofia mais focada na parte distal. Não que a gente não tenha hipertrofia de maneira a atingir aquele grupamento muscular como um todo. Mas a prioridade aqui é sim uma hipertrofia mais distal, uma proteção então das articulações, conforme eu falei. No treino tradicional, a descida geralmente ela é rápida, ou então você largava aquele halter, aquela barra. Aqui não, o método excêntrico é justamente o contrário. A gente vai controlar a descida, o máximo que a gente puder. E aqui fica a dica, 4 segundos. 1001, 1002, 1003, 1004. A gente prioriza então o método excêntrico. E na academia ninguém falha na fase excêntrica.
até agora, até o momento em que eu estou falando aqui para você e trazendo esse conteúdo que está sensacional. Então, a partir de agora, você já pode falar, olha, não é mais esmaga que cresce, tá? É esmaga que cresce e estica que cresce também. Se você ativar ali esse método no seu treinamento, com certeza você vai ter bons resultados. Mas, claro, é preciso fazer de maneira inteligente. E como que eu falo assim inteligente? Eu falo que é preciso uma estratégia. Se você está sem estratégia nenhuma, não sabe nem por onde começar, tem uma ficha de treino que o personal da academia te passou, você não sabe nem, sabe, não é periodizada, não é feita para você, individualizada, é um simples Ctrl+C, Ctrl+V, meu amigo, corre. Corre agora para o link que está aqui na descrição, que é o link da minha consultoria, onde comigo você vai ter um acompanhamento direto, claro, preciso e estratégico. Eu vou montar para você um treinamento individualizado, um plano nutricional e, além de tudo, eu vou te acompanhar para que você consiga ter o resultado. É isso que faz a diferença aqui na Elite, aqui na consultoria. E lá eu trabalho com... eu não trabalho com planos, tá? Eu trabalho com operações. Operações porque eu vim do meio militar e operação é missão. Missão dada é missão cumprida. Então você vai entrar aqui na descrição e vai escolher a operação que vai realmente transformar seu shape. Curtiu o conteúdo? Então você vai se inscrever no canal, vai curtir, vai ativar as notificações para ficar por dentro dos vídeos que eu estou lançando aqui. E vai também acessar aqui a descrição, vai estar passando aqui o @Tenente Tárcio, que é o Instagram da minha consultoria, o meu perfil pessoal. E também tem o @Team Tárcio, que é onde lá eu coloco algumas novidades, algumas informações específicas de treinamento, de técnica, bem bacana. Então, agradeço a você e até a próxima.